já chego. Eu faço aqui, pode deixar. Obrigada, Fred. Nada. Bom, vamos iniciar então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, mas antes da prece inicial, gostaria de convidar a todos a ler o livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar a tela. Usufruto e paciência. Ante as leis da terra, a propriedade pertença ao grupo social ou ao indivíduo é sempre credora de respeito. Entretanto, perante a criação divina, a ideia do usufruto é grande fator de paciência ao coração. Se raciocinas em termos de vida eterna, lembrar-te-ás, de certo, que os teus mais valorosos ascendentes vieram à terra, desfrutaram-lhe os bens e voltaram à espiritualidade que se nos faz o campo de origem. Reflete nisso para que os abalos da desvinculação no mundo não te comprometam o equilíbrio e a saúde. Os entes mais queridos buscaram-te a companhia ou buscaste a companhia deles. No entanto, surgirá o momento em que se despedirão de ti, ou no qual te despedirás deles, sob os imperativos das leis de mudança construtiva, conquanto o amor permanece intacto, prenunciando as alegrias do reencontro. Os bens que porventura reuniste se transferirão de teu nome para outros. Sejam esses familiares que se te ligam na consanguinidade ou companheiros diferentes que te conferirão continuidade ao trabalho. Poder que detenhas, por muito que se te demore nas mãos, passará para as mãos alheias, considerando-te as transformações inevitáveis. Influência que possuas cederá com o tempo. Determinadas faculdades da inteligência tê-las-á no plano físico, enquanto puderes sustentar-te em corpo relativamente robusto, à maneira do violinista que apenas se manterá em alta forma, enquanto conseguir dispor da integridade do instrumento. Atentos à realidade que todos usufruímos, recursos que na essência não nos pertencem, e sejamos alertas, amando sem possessão e servindo sem apego. Considera a posição de usufrutuário em que te encontras na experiência terrestre, e sejam quais forem as circunstâncias adversas em que te vejas no mundo, a paciência não te faltará. Bom, deixa eu ir para a nossa prece inicial. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afaste igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentam lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme, inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar.
Aí aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos, consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros que não os do bem, abre-lhes os olhos à luz, Senhor, e perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos, se trouxerem malévolas intenções. Pedimos aos nossos guias espirituais que nos assistam e por nós velem. Que vamos ler, Rosângela? Se vocês me permitirem, a Célia não quer escolher? Quer escolher, Célia? Livro dos Espíritos ou Evangelho segundo o Espiritismo? Pode ser o Evangelho. Então tá bom, já estou com ele aberto aqui. Você quer escolher uma página, uma passagem, abrir o livro e passar para nós, para a gente ler? O Fred, eu não estou nem com o Evangelho aqui comigo, Não, é porque Então, Peraí que eu vou pegar aqui. Tem uma parte no Evangelho que fala sobre paciência. Já que a gente está falando sobre paciência, eu acho que era providencial, né? Acho que é uma boa leitura. Pode começar, Célia. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que nos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece muito pesado, aliás, menos pesado, quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Havre de 1862. Tá aí algo que é tão difícil da gente ter nos dias de hoje, né? A paciência, né? Quantas vezes a gente, às vezes, se impacienta até com alguém no trânsito que está indo mais devagar do que a gente gostaria, né? Acho que os dois principais males de hoje é a nossa falta de paciência e a nossa ansiedade pelo futuro, né? Verdade. E ela também é uma caridade, né? Como está dizendo aqui. A gente precisa muito fazer esse exercício, né? Esse exercício da paciência, seja ela advinda, né? Advém também muitas coisas que vêm da nossa, estou sendo até redundante, mas que vêm do nosso cotidiano mesmo, a paciência com o filho, a paciência com
com as demandas da vida, né? A paciência com uma prova sua, né? Que você tem que passar, e muitas vezes você não tem paciência. Eu acho que eu vejo a paciência muito nesse sentido, né? Da gente, quando passa por algum revés, por alguma situação, a gente quer que ela passe rápido, né? E, no entanto, as coisas não são tão rápidas, né? Verdade. A questão é por isso que a prece ajuda muito nessas oportunidades, porque principalmente quando estamos passando por alguma situação mais difícil, né? Porque a prece ela relativiza o nosso tempo de espera, né? O tempo parece passar um pouco mais rápido. Agora, quando a gente se rebela, a gente reclama, aí que a coisa fica mais difícil aí. Com certeza. É a falta de paciência, né? A gente vive num mundo com uma que nós estamos vivendo, né? Com uma velocidade muito grande. E aí as situações elas estão passando, o tempo está passando muito rápido, as semanas estão passando muito rápido. Você no domingo, daí a pouco é segunda, daí a pouco é sexta-feira e acabou o mês, aí entra outro mês. E aí você entra nessa vibe, né, do tempo, e aí você não tem, na verdade, não tem consciência de que o tempo está passando e você não está exercitando a tua paciência porque você está correndo junto com o tempo, né? Aí o que você tem que exercitar em você com relação à paciência, isso fica para trás, né? Hoje, por que eu resolvi hoje entrar no Evangelho? Porque eu falei, caramba, eu não estou fazendo nada, né? E abri meu celular aqui, que eu vim da roça também, eu estava na roça. Eu cheguei aqui, tomei um banho e falei assim, eu não estou fazendo nada, eu vou fazer. Porque em outras situações a gente passa batido, né? A gente não quer parar um tempinho na sua vida para fazer uma prece, para fazer uma oração. Às vezes, eu não falo de mim não, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada com relação ao meu momento de prece, mas eu vejo no todo mesmo, né? No todo da nossa vida, nessa correria, e tem atributos, né, que a gente precisa desenvolver. Um deles é a paciência, né? A gente precisa desenvolver isso a cada dia. É um exercício, né? E como falou aí na leitura anterior, né? Exercitar também a indulgência, a solidariedade, a paciência e tantos outros conceitos que a gente precisa desenvolver e que nos consola, né? Afinal de contas, esse exercício ele vai nos consolando, nos deixando um pouco mais calmo, um pouco mais equilibrado, um pouco mais sereno, e não estamos precisando correr tanto, não vamos correr tanto, né? Vamos ficar mais devagar, né, Fred? Eu gosto de pensar assim, o que eu tenho para hoje, né? Porque às vezes a gente fica pensando, amanhã, depois da manhã, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, hoje, agora. Agora eu tenho que fazer o almoço. Então, vou fazer o almoço. Aí eu coloco lá uma palestra do Haroldo, vou lá escutando, fazendo almoço, né? Porque senão eu fico pensando no que eu tenho que fazer depois, que eu acho que não vai dar tempo, que eu não saí para caminhar hoje, eu não fiz exercício. E aí a gente vai, né? Aquela coisa das causas atuais das aflições. Nós mesmos vamos causando as nossas atuais aflições. E é interessante que, eu não sei quem disse isso, se foi o Haroldo, né? Que muitas vezes os nossos obsessores, eles não precisam fazer nada. Eles simplesmente cruzam os braços porque nós mesmos já estamos fazendo o trabalho deles. Verdade.
Eu também, eu sou adepta da palestra, né? Então, se eu vou caminhar, eu coloco palestra no meu ouvido. Se eu estou em casa fazendo alguma coisa, eu coloco palestra. Só quando eu estou no meu trabalho que não dá para ouvir palestra. Mas eu estando dentro de casa, eu já acordo com a Rádio Web Fraternidade ouvindo, né? Para poder você também se conectar com esse universo, né? Com tudo que você vai fazer durante o dia, né? Tudo que você vai realizar durante o dia. Se você não tiver conectado com a divindade, você escapole, né? Você sai do eixo. Mas então, essa coisa da palestra faz um bem danado para nós, né, o Fred? Eu sou uma fã da palestra, né? Gosto também de ouvir muito. E com isso a gente aprende também, né? Sem dúvida. O Rubens, está meio quieto aí, quer fazer algum comentário? Eu estou ouvindo a senhora Célia, né? Bagagem, né? Então, vocês só não abordaram sobre um dos atributos que nós temos que procurar nos aprimorar. Desenvolver. Chama-se atitude resignada e que é imperativo nós cultuarmos o silêncio, dona Célia. Verdade. Também concordo. Nós temos que... Uhum. As nossas atitudes que causam muitos dissabores aí, às vezes, aos nossos parentes, às pessoas da nossa convivência, né? Então, eu acho que é imperativo que a gente... O kardecismo fala muito sobre a questão do silêncio, né? O próprio Jesus, ele não era de falar muito, ele falava com objetividade, não é? Então, essa busca de nós aprimorarmos nossas atitudes e sermos mais resignados, né, no que concerne a convivência com nossos pares, nossos irmãos, com quem convivemos, né, em trabalho e na vida cotidiana. E a busca da reforma íntima, né, que é um dos... a sublimação dos sentimentos e a busca da reforma íntima, que é um dos pilares do kardecismo. Obrigado. Interessante isso, né? Porque se nós formos ver a sequência aqui, fala da obediência e da resignação. Até para a gente fazer o fecho, eu gostaria de pedir para Célia ler esse pedaço da obediência e da resignação para complementar a paciência que nos falta. Leio sim. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal.
Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetemo-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso daquele que fecha seu entendimento infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Que bacana, né? Essa leitura. Muito legal. E a gente realmente não se dá conta, quando o nosso amigo falou aí, que falou antes de mim aí, ele falou da necessidade que nós sejamos um pouco, nos silenciemos mais um pouco, né, diante das coisas, e eu acho que essa obediência está muito ligada a esse silêncio, né? E o que nós vemos hoje, essa obediência sendo, vamos dizer, abolida, né? Até da própria convivência nossa familiar, com os amigos, com a sociedade, enfim, né? A gente não está respeitando muito isso, não. E a resignação também, né? Porque a resignação, ela faz com que a gente... eu acho que a resignação nos consola, né? Eu acho que eu ligaria muito a resignação ao consolo que a gente precisa ter diante daquilo que a gente já sabe, né? Nós que já somos atuantes na doutrina, a gente sabe que o resignar, ele faz com que a gente se console, né? Se console diante das adversidades da vida, diante de tudo que nos favorece e o que não nos favorece. Para a gente viver um pouco melhor, a gente também precisa exercitar essa resignação aí. Fala aí, Fred. Essa resignação, né, consentimento do coração, né? E a obediência é o consentimento da razão. É muito interessante isso, né? Que nós podemos ser obedientes, mas não sermos resignados, né? E a Joana de Ângeles, ela coloca uma ideia muito interessante, que é a resignação ativa. As primeiras vezes que eu escutei essa palavra resignação, né, eu pensei que fosse alguém que tá ali, aconteceu uma coisa ruim, ficasse lá, não sei se vocês lembram, aquele desenho muito antigo, acho que vocês não se lembram, né? Da Hanna-Barbera, que tinha o leão e o Lipe, o leão e o Hard, a hiena, né? Não é do meu tempo, não. Não, eu achei que não fosse do seu tempo, viu, Rosângela? Você é mais novinha, Sim, mas, sim. né? E assim, eu achei que fosse a hiena, né? Que sempre tava falando, ó vida, ó azar, né? Mas aí, a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, ela passa um conceito que eu achei muito interessante. Resignação não é você se entregar ao infortúnio, às dificuldades que você está passando. É você se conscientizar que elas estão ali, né, como fatores limitadores, mas é você fazer tudo o que você pode dentro do seu alcance para você mudar essa realidade. Então, eu aceito a realidade que eu estou inserido hoje, mas eu faço esforços
constantes para mudar isso sem revolta, né? Sem eu ficar reclamando das circunstâncias, né? E Paulo nos dizia, né, que dai graças em tudo, né? E se nós formos pensar, essas situações limitadoras que nos cercam, elas são benesses divinas, porque Deus sendo justo, bom, não há qualquer fato que ocorra na nossa vida que não seja para o nosso progresso. Ainda mais quando nós vemos essa vida como um breve sopro, né? É realmente muito curta. Então, por pior que seja a nossa situação, a gente sempre pode encarar isso como sendo uma coisa positiva para nós, né? Ah, mas você não sabe o que são limitações mais graves, você nunca passou fome. Realmente, eu nunca passei fome, mas só ocorre com a gente o que nós precisamos, né? A Lucilena Galvão, do canal Nova Acrópole, que eu gosto muito de assistir, que ela cuida da filosofia prática, né? Ela diz assim, né, falando do Marco Antônio, o imperador filósofo, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, né? Então, se alguma coisa te atingiu, né, isso veio da sua altura, veio para você. E se a gente não aceita o que nos acontece, o que acontece, né? Prova não aceita, a gente vai ter que repetir. Ou seja, a vida vai dar a volta e vai acontecer algo parecido para nos testar de novo. Então, tudo que nos acontece, a gente tem que dar graças, né? Porque podia ser pior, né? Sempre pode ser pior, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, né? Eu estava num dia de chuva, andando na rua com meu sapato furado, com meu pé encharcado, até eu ver alguém que não tinha um dos pés. Aí o meu pé molhado e meu sapato furado ficou tranquilo de aguentar, né? Então é sempre bom a gente olhar para os sentimentos alheios, claro, quando a gente puder ajudar também, nem que seja com uma prece, mas lembrando que sempre poderia ser pior e que aquilo que estamos passando é para o nosso bem. Comentários? Fred, me permita, você fez uma alusão ao imperador filósofo, não é Marco Aurélio, que Marco Aurélio, isso mesmo. Marco Aurélio. Ele foi iniciado, ele teve preceptores voltados à doutrina filosófica do estoicismo, que o estoicismo, na essência, é isso que nós estamos fazendo abordagem, sobre a resignação que o ser humano tem que seguir como parâmetro de vida, porque nós estamos num planeta de expiação e prova. Nós não alcançamos ainda, não galgamos aí uma elevação espiritual. O próprio Chico Xavier falava que nós somos espíritos altamente endividados, por isso que nós estamos aqui enfrentando reencarnações sucessivas, não é? Eu creio que, que a humanidade atual está correndo um risco sério de voltar às cavernas, à animalidade, se não tomarem um jeito, né? Olha o que nós estamos vendo aí, esses chineses, esses coreanos do norte, esses iranianos, os russos, né, promovendo guerras aí, né, fora do contexto. Pô, a humanidade já deveria ter suplantado essa questão das guerras, né, das revoltas. Nós estamos muito atrasados no contexto aí galáctico, sei lá o quê, no que concerne aos mundos mais evoluídos. Nós sabemos que as emanações do nosso planeta são tão ruins que estão perturbando, né? Eu já até fiz essa abordagem aí
numa das nossas reuniões, perturbando mundos mais fluídicos, não é? Nós somos muito maldosos, hostis, né? Os nossos irmãos aí do espaço tentam se aproximar de nós, mas eles lançam caças, né, para derrubar, querem fazer engenharia reversa nos artefatos aí que eles conseguem recuperar aí, né? Então você vê que é muito difícil a nossa situação. Ou se toma alguma atitude, eu não sei de que plano, né? Porque tenha que ser externa, ou nós vamos voltar às cavernas, meus irmãos. Obrigado. Ô, Rubem, Jesus está no lei, meu amigo. Jesus já quem ele é há 5 bilhões de anos. Então, com relação a isso, eu não tenho preocupação nenhuma, né? Porque acho que são 3 trilhões de galáxias, né? Haroldo até faz uma piada, né? Que Deus perdeu o controle desse planetinha aqui chamado Terra, né? Então eu acho que a gente deve continuar fazendo a nossa parte, a nossa reforma íntima e seguir com fé que as coisas vão melhorar, ainda que a gente não esteja mais na Terra. Então, o Fred, a gente, hoje a lição foi paciência, obediência e resignação, que nós possamos, né, nós pelo menos que estamos aqui estudando, possamos exercitar cada vez mais essa paciência, a obediência e a resignação para a melhora do mundo, né? É isso aí. E a nossa melhora também, né? A reforma íntima. Com certeza, Célia. Obrigado. Rubem, algum comentário final antes de passarmos para as vibrações? Então, Fred, a doutrina espírita, né, veio no final aí do século XIX, meados, fim, né? E nós até fizemos essa abordagem. Eu acho que urge uma divulgação maior, né, desses conceitos, né, que estão ali na terceira revelação, né, que Jesus prometeu, né, que traria luzes no futuro para ele ser melhor compreendido, né? Porque, coitado, ele não tinha nem como se expressar lá naquele tempo dele lá. E qualquer coisa que subvertesse a ordem instituída lá naquele tempo, ele seria, né? Ele não cumpriria com a sua missão, ele seria antecipadamente né, executado. Então, tudo se cumpriu naquela época, graças a Deus, né? Graças à espiritualidade e também à divindade de Jesus. Mas, não sei o que nós podemos fazer. Teria que se agilizar mais, né? Ser mais incisivo o pessoal do kardecismo, né? Não sei, eu vejo o pessoal, os espíritos, assim, muito pacientes demais, não é? Eu creio que há uma necessidade de divulgar mais a doutrina, de se pregar, de se buscar, difundir mais. Não sei. Eu procuro fazer minha parte, você, a gente sabe do seu empenho pela doutrina, não é? Mas nós temos que tomar alguma atitude aí, sei lá, mais incisiva. Porque realmente a humanidade está correndo um sério risco. Ninguém se entende aí, um querendo invadir território do outro. Isso pode ensejar aí uma terceira guerra mundial e trazer a calamidade, né? A extinção da raça humana, né? E quer queira, quer não, isso aqui é um planeta importante para a espiritualidade. Você vê que nós estamos já caminhando para 8 bilhões de encarnados, né?
e fala-se que tem 30 bilhões aí no mundo espiritual à espera dessa oportunidade, não é, meu irmão? Você vê que a Terra tem a sua importância, mas, eu não vejo assim um futuro glorioso para a Terra. E se ele houver, né, se vier aí o, o mundo de regeneração, o processo seletivo aqui vai ser muito grande, né? O arrebatamento vai ser feroz, vocês não acham, não? Obrigado. Eu acho que o nosso papel é justamente da leitura de hoje, né? Paciência, resignação e confiar, né? Confiar que Jesus está no leme e que vai ser feito sempre o melhor. E ainda, o Rubem, caísse uma bomba de hidrogênio agora, efetivamente nós não morreríamos, né? Todos nós somos imortais. Nós passaríamos para a nossa casa espiritual, né? E ainda que o planeta fosse destruído, nós teríamos uma outra casa. Daqui não sei quanto tempo, mas teríamos. Então, eu acho que a questão se vai melhorar, vai melhorar. É que nós enxergamos a questão, né? Nós vemos as fotografias, né? É como se a gente tirasse uma foto do mundo hoje, né? Da guerra, de todas as calamidades que acontecem. E sem ter a questão de ver um filme, né? Jesus sabe onde todos nós vamos chegar, cada um de nós. Inclusive, aqueles que estão promovendo todas as dificuldades hoje no mundo. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, é fazer a nossa modificação interior. Porque o mundo de regeneração não vai vir por fatores externos, mas por fatores internos. Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte, né? E é o que estamos fazendo hoje. Só que a gente não consegue ajudar as pessoas no atacado, a gente ajuda no varejo, né? E cada espírito aqui encarnado tem o seu tempo, né? Alguns terão que ser submetidos a grandes dores para que tenham a vontade de se alterar, né? Então, Deus não usa a força, mas usa o tempo. Então, que a gente aprenda a confiar mais, né, em Jesus, em todos aqueles espíritos superiores, né, que já estão encarnados no nosso planeta, né, nos diversos ramos da ciência, do conhecimento humano, né, que vão modificar substancialmente o planeta inteiro. E é isso, meus amigos. Vamos passar agora para as nossas vibrações, agradecendo a Jesus e os amigos espirituais que estão em cada uma das nossas casas por essa oportunidade de estarmos reunidos em nome dele. E ele prometeu que estaria aqui entre nós, e ele está, por todas essas vibrações de paz e de luz, inclusive daqueles irmãos que nos assistem, que fazem o seu evangelho em casa também. E vamos pedir então que Jesus ampare todos aqueles irmãos que estão em sofrimento. Inicialmente, os nossos amigos desencarnados. E dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno, o Fred, o Charles e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados, que as suas famílias sejam amparados também. Porque nós sabemos que o suicídio deixa um rastro de destruição, de mágoa. E peçamos também a Jesus que ampare todos os nossos irmãos encarnados em sofrimento. Entre estes, aqueles que estão
sofrendo cruéis obsessões que prejudicaram esses irmãos desencarnados, os feriram nos seus mais caros interesses, e esses irmãos não souberam perdoar-lhes. Vamos pedir por eles também, para que o suicídio seja evitado a todo custo. Vamos fazer uma vibração também pelos nossos líderes mundiais, por esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora, cada um de nós possa fazer uma vibração especial pela pessoa que lhe vem à mente neste momento. Que essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam amparadas. Vibremos ainda pelas igrejas, templos, seitas, pelos centros espíritas e por todos os indivíduos que fazem anonimamente a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos assim fazer a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Célia, já que você voltou... Desculpa, é porque a minha bateria acabou e eu, sabe, estava menos, eu não me dei conta e acabou. Mas perdi a prece. Não, a gente vai fazer a prece agora. Você vai fazer a prece final, Rubem? Eu não estou com Ah, não? Então vou pedir para a Célia fazer a prece final. Pode ser, Célia? Ah, então, posso sim. Vocês conhecem a prece de Cáritas? É muito bonita, pode fazer. Ah, então tá. Então eu vou fazer essa prece, que eu também sou muito grata a essa prece, gosto muito, tá bom? Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. A esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes esta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de... Ih, a minha conexão tá horrível. Deus, dai-nos a força
de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Gente, calma, calma. Tá tendo interferência aqui, ó. Não estou conseguindo. Todo mundo ouviu? Sim, perfeitamente, Célia. É porque meu celular estava dando interferência aqui. Mas é assim mesmo, né? Quando existe algum empecilho aí, as coisas. Mas a gente é mais forte, nós somos mais fortes. Com certeza, Célia. É. Então, gente, eu quero agradecer, né, por estar com vocês hoje. Estava precisando realmente fazer um evangelho assim com mais pessoas, porque eu faço sozinha, né, todos os dias. E todos os dias não, todas as semanas eu faço, na verdade, o evangelho todos os dias. E aí hoje eu senti uma vontade de fazer assim no grupo, de estar com outras pessoas. E quero agradecer a companhia de todos vocês aí, especialmente Frederico, pela sua presença aqui, por poder propiciar isso para nós, tá bom? Vou tentar ser mais assídua para fazer junto com vocês, tá bom? Seja bem-vinda, Célia, sempre que você quiser, viu? Muito Tá bom, prazer obrigada. recebê-la. Muito bem-vindas. Obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos.